Bom dia, Igreja Embaixada, tudo bem com vocês? Bom dia, família Embaixada. Fiquem à vontade, podem se sentar, vocês estão em casa, amém? Uma alegria enorme estar aqui essa manhã, poder ministrar, porque quando foi lançada essa campanha, né, Pastor Michael lançou, e a família de Deus, isso ardeu muito em meu coração. Esses últimos 2 meses, eu vivi experiências e milagres extraordinários no seio da minha casa, no meio da minha família. E eu falei para Deus, né? Falei para Deus com toda sinceridade, gostaria de ter a oportunidade de ministrar, né, nessa campanha, mas como é domingo, pastor Michael ministra, e eu guardei aquilo comigo. Eu sabia, sabe, as maravilhas que Deus havia feito na minha casa durante esses 30, 40 dias, mas aquela sensação assim, sabe, uma hora Deus vai me dar a oportunidade de compartilhar, e eis que, né, estamos em família, família de Deus, né? Aí o pai manda, o filho vem, obedece, isso é maravilhoso, e é com muita alegria mesmo que eu estou aqui nessa manhã. Eu me converti, né, há 20 anos atrás, exatos, né, eu me converti no segundo semestre de 2002, ali em julho de 2002. Então, faz 20 anos que eu vivo nessa casa, que essa é a minha família. E eu digo isso porque eu vim de Brasília, fazer vestibular, em Balneário Camboriú, morando sozinho, passando muita dificuldade, e aqui me estabeleci. Tive, né, a oportunidade de entregar a minha vida a Cristo na Igreja Embaixada, frequentar a arena, de ir aos GRs, ir ao encontro, me batizar. Então, por muito tempo, e aquela questão, né, de conversão e deixa o mundo para trás, então eu só tinha a Igreja Embaixada. Os meus pais, os meus familiares, eles moravam a 1.600 quilômetros daqui. Eu era muito jovem, né? Sozinho de tudo. Então, as pessoas do GR eram os meus familiares, eram os meus irmãos. Sabe, os pastores, eles eram os meus pais, os meus tios. Eu lembro que, né, naquela luta de sair do mundo, de servir ao Senhor, de largar uma vida ao pecado, eu vivia na igreja. Tinha culto de homens, eu estava no culto de homens. Tinha culto de mulheres, estava no culto de mulheres. Sempre tinha uma bolachinha, um biscoitinho. Quem é mais antigo sabe, né? Na porta, assim, sempre tinha um negocinho para comer. Culto de adolescentes, estava em tudo. Era o nosso point de encontro. Não tinha internet, não tinha, né, celular, não tinha essas coisas. Então, era o nosso ponto de encontro. Sentava naquele murinho lá da Avenida do Estado e ficava ali, nas horas vagas, papeando. Saía da faculdade, ia para lá, saía do trabalho, ia se encontrar lá. E assim, era adolescente, era jovem, a gente tinha amigo né, o seu Jagmin tinha 145 anos, ia lá bater papo com ele. Era a minha casa. Então, ali estavam os meus irmãos, os meus pais, as minhas mães. Aquela se tornou a minha casa. Mas eu tinha aquele vazio no coração, né? Poxa, tudo muito maravilhoso. E Deus me abençoou de forma muito intensa durante no início da minha conversão. Deus mudou a minha vida de uma forma extraordinária, de uma forma muito rápida. Mas eu sempre dizia, né, comigo, poxa, e os meus pais? E os meus irmãos? Eles não servem a Cristo, eles passam dificuldade muito longe daqui. Até que um dia eu fui na casa de um amigo, nesse processo de conversão, né? Ali, convertido. Aí eu fui na casa de um amigo e a mãe dele chegou para mim, toda risonha, toda feliz. Botou a mesa, e café, e pamonha, bolo de milho. E eu nunca tinha me dado moral antes, né? Eu falei, isso tem treta. Não existe almoço grátis, eu aprendi na faculdade. E a mulher rindo, e ri para cá, e tá. Aí ela falou para mim, né? Meu filho disse que você se converteu, você foi para a igreja. Sim, fui, batizei, estou indo no GR, e papapá, estou indo nas escola de princípios.
E ela disse para mim, Deus falou comigo, ela era pastora, essa mãe do amigo meu. Ela disse, o Senhor me disse que você será instrumento de salvação na minha casa. Eu falei, meu Deus, a mulher é pastora. E eu, acabei de converter. E ela disse que eu vou ser instrumento de salvação na casa dela. Ela dizia assim, esse meu filho é um traste? É um traste. Sem vergonha? Sem vergonha. Não vale nada? Não vale nada. Mas eu o amo. Deus o ama. E você foi o escolhido para levá-lo a Cristo. Para encurtar a história, peguei esse menino, que não valia nada, levei no GR, às escolas, veio para a arena, entregou a vida para Jesus, batizou, encontro, veio servir na igreja, e hoje é o pastor Márcio Moreira ali, que está servindo. Só que aquilo acendeu algo em mim. Eu falei, Deus, eu fui usado, essa mulher, essa pastora disse que eu vou ser usado para abençoar a família dela. Mas eu tenho família, Pai. Eu tenho pai, mãe e irmãos que estão longe, que precisam do Senhor. E Deus, Ele falou muito forte no meu coração. Provérbios 11:30. Essa palavra, ela arde no meu coração desde o princípio da minha conversão. Põe aí na tela. O fruto do justo é árvore de vida, e o que ganha almas, sábio é. E eu fui meditando, a minha vida inteira eu meditei nessa palavra, numa linguagem assim mais simples, um goianês. O fruto do justo é pé de vida. Não tem pé de goiaba, pé de laranja? O fruto do justo é pé de vida. E o que ganha almas, sábio é. Há uma sabedoria em ganhar almas. Esse é o fruto do justo. Qual o fruto mais saboroso que o Senhor gosta de receber das nossas mãos? Vidas. E eu entendi, da mesma forma, como que aquela mulher, mãe do menino traste lá, era uma pastora e cuidava de vidas, e ela estava colhendo a vida. Eu disse, isso é promessa na minha vida. Eu preciso colher salvação na minha casa, salvação no seio da minha família. E é isso que eu vou ser. Eu vou viver a justiça de Deus nessa terra. Eu vou ganhar vidas com a pouca sabedoria, o pouco entendimento que eu tenho. Eu vou ganhar vidas para Cristo. Porque enquanto eu ganhar vidas, enquanto eu levá-las ao GR, enquanto eu as encaminhar para as escolas, o Senhor vai cuidar da minha família. O Senhor vai proporcionar um Salvador, alguém que vai se levantar e vai ganhar os meus irmãos, vai ganhar o meu pai, vai cuidar da minha casa. Aquilo virou uma promessa para a minha vida. E que essa palavra que é ministrada hoje, ela gere vida no seu coração. Que ela seja um pé de vida na sua casa também. Ganhei um amigo, ganhei 2, ganhei 3, abri o meu GR. Ganhamos muitas vidas para Cristo. Tornei professor das escolas bíblicas. Em contrapartida, eu pude experimentar outra bênção, dentro da minha casa. Ter a minha própria família, ter o meu próprio lar. Salmo 128, bota na tela. Olha que palavra intensa. Salmo 128. Como é feliz aquele que teme o Senhor, que anda em seus caminhos. Bem-aventurado o que teme ao Senhor e anda em seus caminhos. Continua. Você desfrutará o fruto do seu trabalho, será feliz e próspero. Vamos lá. Sua esposa será como videira frutífera que floresce em seu lar. Seus filhos serão como brotos de oliveira ao redor da sua mesa. Essa foi uma outra realidade que aconteceu na minha vida. Enquanto eu só tinha a família embaixada, e nela eu vivia, e nela eu aprendia, e nela eu caminhava nos GR, nas escolas, nos cultos. Enquanto eu ganhava vidas para que o Senhor pudesse, de alguma forma,
Da mesma forma como eu era um agente ganhador de filho, de vida, de outras famílias, eu sabia que o Senhor ia fazer isso na minha casa, mas Deus também me deu uma casa. Deus me deu uma esposa, a conheci na igreja, eu a conheci nas escolas bíblicas, e me casei, e tive filhos, e servindo ao Senhor, e temendo ao Senhor, com toda a modéstia, com todo o temor do Senhor. Essa passagem de Salmo 128 é a história da minha vida. Eu e a minha casa, nós tememos ao Senhor, nós buscamos andar em seus caminhos. A pastora Liana me perguntou agora há pouco, quem é mais crente, você ou sua esposa? Minha esposa, 1000 vezes mais. E o meu filho, que tem 11 anos, muito mais do que eu. O menino que teme, que ora a Deus. Nós vivemos esse amor, essa intensidade de Deus em nossa casa, mas também temos vivido prosperidade, temos desfrutado do nosso trabalho, temos vivido dias e dias e dias de abundância, temos vivido felicidade dentro da nossa casa. A minha esposa é uma bênção de Deus. O meu filho é uma graça do Espírito Santo. Mas por um princípio, temer ao Senhor, andar em seus caminhos, cuidar da família de Deus. Quando eu aprendi aquilo com aquela mulher, com aquela pastora, eu entendi. Essa é a família de Deus. A partir daí, toda vez que eu fui ministrar um GR, uma escola, um culto, desde aquele tempo até hoje, e hoje eu fiz isso, eu chego e digo, é a família de Deus, são os filhos do Altíssimo. Eu não estou fazendo para mim, eu estou fazendo porque é uma oportunidade de abençoar os filhos de Deus, de abençoar a noiva de Cristo. Não é por mim, não é para mim, é para o Senhor, é pelo temor do Senhor. Mas, em contrapartida, essas promessas, elas sempre foram uma realidade na minha vida e na minha casa. Então, quando vem aí uma oportunidade de termos um culto do amigo na semana que vem, não é por nós, é pelo Senhor. Porque o Senhor tem filhos lá fora, e eles só virão para cá, filhos e filhas de todas as idades, se você agir como um instrumento de Deus na vida dessas pessoas. Da mesma forma como aquela mulher esperava que eu ganhasse o filho dela para Cristo, tem muitas famílias que precisam ser transformadas, tem muitos que Deus está dizendo, são meus, mas você, Igreja Embaixada, precisa trazê-los. E dessa forma, você vai viver as promessas do Senhor. A sua casa será transformada. Eu sei o quanto é difícil ser o profeta, ser um homem, ser um filho que serve a Deus no meio da sua família, que talvez já tenha uma tradição religiosa. Mas quando nós entendemos, né, o reino de Deus, quando eu busco Ele em primeiro lugar, semeando nas vidas, servindo ao Senhor, sendo fiel a Deus, Deus cuida das minhas coisas, Deus cuida da minha casa, Deus cuida dos meus bens. Então não perca uma oportunidade como essa. Não perca um tempo valoroso durante essa semana, a oportunidade de ganhar alguém, de ganhar um filho, uma filha, uma mãe, um pai, e trazê-los aos pés do Senhor, trazê-lo à casa de Deus, para que ele faça parte da família Embaixada, como eu fiz um dia e era tudo o que eu tinha. A história da nossa vida pode ser mudada a qualquer momento, mas você percebe que toda promessa, que toda palavra de Deus tem uma ação e uma reação. O justo vive uma vida em abundância. Mas o que é ser justo? É andar nos caminhos do Senhor, é servir, é orar, é frequentar um GR, é fazer a diferença, é trazer alguém à casa de Deus. Caminhe. Como é feliz aquele que teme, que anda em seus caminhos, vive vida de prosperidade e abundância e tem um lar
que é referência aonde está localizado. Palavra de ação. Então, igreja embaixada. Deus tem promessas. Deus tem o prazer, né, de mudar a história da sua vida, mas você precisa agir. Você precisa entender o seu papel. Pastor, eu conheço muito pouco, e com muito pouco entendimento, eu ganhei vidas para Cristo. E transformei vida de famílias. E hoje eu posso ter a minha vida e a minha família transformada. Há um mês e meio atrás, eu tive, como eu disse, algumas experiências extraordinárias. Em 2016, o meu irmão mais novo, por quem eu já havia orado há muito tempo, então ele se casou, e uma esposa, e teve filhos. Em 2016, ele veio morar em Balneário Camboriú, e ele veio para a Igreja Embaixada, ele entrou num GR, ele entrou nas escolas bíblicas, ele se batizou nas águas, e ele se tornou um servo do Senhor. Eu tive a minha primeira experiência, minha primeira colheita diante desses princípios, diante de viver uma vida de servir e amar ao Senhor e caminhar nos seus propósitos. Mas ainda faltava a conversão do meu pai e do meu irmão. Mas teve um outro versículo que marcou muito a minha vida, com muita intensidade. 1 Timóteo 5:8. Aqueles que não cuidam dos seus, especialmente os da sua própria família, negaram a fé e são piores que os descrentes. Essa palavra ela veio de encontro ao meu coração quando eu comecei, então, a servir ao Senhor, e eu dizia: amém, estou servindo, e o Senhor, aonde quiser, do jeito que quiser, vai cuidar da minha família. E essa palavra veio ao meu encontro. Não, essa não é só uma promessa sua, mas é uma obrigação sua. Tenho te dado poder, autoridade, tenho te dado uma vida abundante, mas para que você possa repartir com os seus. Eu me lembro, né, que assim, um ano depois que eu me converti, e eu tomei esse choque, eu sabia que o Senhor faria uma obra grandiosa na minha casa, mas eu dizia que alguém faça, e Deus disse: não, você vai fazer. Eu estava num bom emprego, ganhando um bom dinheiro, morando sozinho, recém começando a namorar. Então, eu tomei uma decisão. Eu aluguei um apartamento, eu trouxe toda a minha família para cá, comprei carro para o meu pai, paguei curso para o meu irmão. Resumo da história: hoje, todos eles são felizes, possuem as suas casas, os seus trabalhos, e vivem vida de graça e favor de Deus. Porque eu precisei agir, porque eu precisei receber a palavra de Deus. E essa é uma palavra dura, não é fácil. Não é fácil botar isso aqui diante de vocês e dizer: olha, se vocês não fizerem nada, vocês são pior do que os ímpios. Mas são palavras como essa que mudam a história da nossa casa, mudam a história da nossa vida, mudam a história da nossa igreja. Imagina se cada filho, se de cada pessoa, cada filho, cada marido, cada esposa, cada pai e cada mãe estivessem sentados aqui nesses bancos. Precisaríamos fazer 3 ou 4 cultos no domingo. É ou não é verdade? Mas essas são as oportunidades, são as promessas que o Senhor lança diante de nós, são os direitos que nós temos, mas também temos deveres diante dele. Temos deveres diante da comunidade, da igreja que o Senhor... a minha família embaixada, sim, tenho o direito de ser abençoado, de receber o ensino, o amparo, de viver os milagres, mas eu tenho o dever de cuidar, de semear, mas também de trazer pessoas para cá. Os de fora da minha casa, os de dentro da minha casa, tudo é uma questão de atitude. Mas há 2 meses atrás, depois de 20 anos, chegou o tempo da minha colheita. Meu irmão mais velho, ele se mudou para Curitiba faz alguns anos. Pela graça do Senhor, nós abrimos uma igreja embaixada lá.
uma igreja embaixada, de um pastor que saiu de Florianópolis, mas que eu tive a oportunidade, né, de ser professor dele por um ano no curso de treinamento ministerial. E hoje essa pessoa que esteve aqui conosco treinando, está lá em Curitiba, pastoreando a família do meu irmão. Ele, a sua esposa e os seus filhos. E agora, no dia 2 de outubro, pastor Márcio Moreira, cujas qualidades já foram ditas aqui, foi lá e batizou o meu irmão mais velho. Você entende? Foi um instrumento de salvação. Foi um instrumento de salvação na vida da mãe dele. E hoje ela é um instrumento de salvação na minha casa. A gente não sabe. É por isso que eu chego para pregar, para dar uma aula, e eu digo, é a família do Senhor. São os filhos do Senhor. Hoje, com todo temor, eu vou fazer a diferença nessas pessoas. Mas essas pessoas, em tempo oportuno, farão a diferença na minha vida, na minha casa, nos meus filhos. Eis que estamos diante de uma oportunidade. Domingo que vem é culto do amigo. Que você possa viver isso, ser a transformação na família de alguém e possa ter a oportunidade de dizer, tenho vivido vida abundante, porque tenho sido bênção na minha família embaixada e na família de muitos que estão aí fora. Amém? Mas agora, também, durante esse período de conversão do meu irmão, meu pai ele adoeceu. E é o último que falta para vir para a igreja. E ele foi fazer uma cirurgia simples, que complicou, e essa complicação, eu tive que passar cerca de 20 dias com ele dentro do hospital. Ele, virando dia e noite, e UTI, e situações complexas. Chegou uma situação que a médica me disse, preciso levar o seu pai urgentemente para a sala de operação, e ele vai para a UTI, e eu vi nos olhos daquela mulher a intensidade, como se ela dissesse, é agora ou ele vai morrer. E por providência divina, ali no hospital, eu pude viver uma intensidade da graça do Senhor. As enfermeiras, né, a grande parte das enfermeiras que cuidavam dele, eram crentes que serviam ao Senhor. As pessoas que nós contratamos para cuidar dele durante a noite eram crentes. Isso tudo de forma aleatória. E eu lembro que num desses dias de risco de vida, uma das enfermeiras disse para mim, me chamou num canto e disse, olha, nessa madrugada eu passei aqui e eu vi uma pessoa que brilhava muito do lado da cama do seu pai. E quem me conhece sabe, né? Mas é anjo, é o capeta, é o ceifador, né? Tá bom, mas não explicou, né? Eu gosto das coisas explicadas, senão eu não seria professor. Aí tá bom. E 2 dias depois, naquela questão de UTI, e as coisas estão piorando, o colega de quarto dele, uma pessoa, um engenheiro de meia idade, que era cego por causa da diabetes, só enxergava vulto, ele disse para mim, tem gente da sua família aí na porta? Eu falei, não. Ele falou assim, então deve ser o meu pai. Eu falei, não tem ninguém na porta. Ele falou, sim, tem sim, eu estou vendo o brilho. Eu falei, não, tem. Ele falou, tem. Aí ele falou assim, então deve ser um anjo. Pode entrar, anjo. Aí eu fiquei mais cabreiro ainda, né? Mais cafuso. Aí tudo bem. De repente, houve uma situação, uma complicação no meu pai, em que ele teve uma complicação no fígado e ele estava vazando muita bilis, cerca de meio litro por dia, e o médico veio e disse, nós precisamos transferi-lo para Florianópolis para fazer uma intervenção de urgência, porque ele já tinha passado 2 cirurgias, já tinha ficado dias na UTI, e as coisas não melhoravam. Eu, diante de Deus, eu disse, um dia eu vou entrar na UTI, eu vou pegar uma baciazinha, eu vou fazer um batismo de aspersão nele, vou encomendar a alma, eu tenho que fazer a minha parte. Havia um tempo de muito medo.
E aí, quando aquele médico disse, precisamos transferir, eu falei, meu Deus, eu estou sozinho aqui, eu não sei o que eu vou fazer. Eu avisei o pastor Maico, avisei o pastor Márcio Moreira, avisei o pastor Pedrinho, avisei a pastora Azuleide, eu acionei a minha família embaixada, que era tudo que eu tinha naquele momento. O pastor Maico me deu apoio, o pastor Márcio Moreira foi visitar, a pastora Azuleide orando de madrugada e o pastor Pedrinho também intercedendo. E eu me angustiei muito naquele hospital, e aí o pastor Pedrinho mandou uma oração no meu WhatsApp, e eu passei para o meu pai, eu falei, pai, ouça essa oração. E o pastor Pedrinho começou a orar por uns 3, 4 minutos, e eu saí da sala naquele momento. E eu fui ouvir a oração também no corredor do hospital. Eu falei, Deus, eu estou muito cansado, eu estou esgotado, eu já não consigo orar, a minha fé está se esvaindo, mas eu preciso de uma intervenção urgente. Eu comecei a chorar naquele hospital, e Deus falou comigo, se nós semeamos as coisas espirituais, será muito de vós recolhemos as carnais. Falei, Deus, a minha vida é isso. É semear as coisas espirituais nas famílias, nos filhos, nas filhas, nos pais, nos avós. Mas hoje eu preciso que essa promessa seja realidade. Eu tenho sido um servo, eu tenho sido um filho na família embaixada, mas hoje eu preciso colher na minha família, na carne do meu pai, no fígado do meu pai. E aí eu ouvi aquela oração, eu recebi essa palavra e voltei para o quarto. Quando a enfermeira veio fazer a nova medição, o dreno estava zerado. Só que foi um susto, porque o enfermeiro disse, entupiu, vai ter que abrir, vai ter que intervir. Sabe quando Jesus estava vindo na direção dos apóstolos, andando pelas águas, e eles disseram, estamos lascados, é um fantasma? Foi isso que nós vivemos. E vai morrer porque vai encher de bilis e vai infeccionar de novo e não vai aguentar. Mas não, era Deus curando meu pai. Aí veio a primeira medição, o médico veio, ajustou o dreno e saiu um pouquinho, e pouquinho, e pouquinho. 3 dias depois ele estava liberado, totalmente curado. Domingo passado, eu estava no culto, e ele apareceu no meio do louvor, o meu pai sentou ali com a minha mãe e disse, eu vim agradecer a Deus. O pastor Marco fez o apelo, ele levantou a mão, entregou a vida a Cristo. Depois o pastor Marco foi lá, conversou com ele, abraçou a pastora Azuleide, todo mundo, e ele dizia aquela oração, aquelas pessoas, e eu vivi um milagre. E o pastor Márcio Moreira, de cujas qualidades nós já falamos, foi lá e conversou com ele e disse, vai ter batismo dia 27 de novembro. E meu pai disse, eu vou me batizar. Então, dia 27 de novembro, eu te convido para ver o batismo, o último que falta na minha casa. Gente, mas por que eu estou contando isso? Geralmente eu prego uma palavra, teologia, né? Mas hoje eu pedi a oportunidade para o Senhor, para contar isso. Mas eu quero que você entenda, não desista. Essa é a história da sua vida também. Essa é a sua família, essa é a sua casa, somos filhos do mesmo Deus, servimos ao mesmo Cristo. As oportunidades estão diante de nós, para que você possa viver a transformação na sua casa, no seu marido, no seu filho, na sua mãe, para que você que não tem marido, que não tem esposa, possa vir e contar um testemunho como esse. A primeira coisa é, tenha fé. Este é o melhor lugar para se estar no mundo inteiro. Mas não seja egoísta, que você possa agregar. Poxa, não consigo trazer o meu pai, mas eu vou trazer o pai de alguém. Eu não consigo trazer o meu irmão, mas eu vou trazer o irmão de alguém, para que vivam a mesma graça, o mesmo favor que nós temos vivido. Porque em tempo oportuno, vai ser a sua vez de contar um testemunho de fé e de milagre como esse. E que você possa ser agente de transformação no seu GR.
Eu não vou fazer essa pergunta aqui, mas eu acho inconcebível uma pessoa não frequentar um GR. Foi um lugar que mudou a história da minha vida. Quando eu era pobre, e muito pobre, as pessoas no meu GR compravam pão, me emprestavam televisão, me emprestavam sapato e camisa para eu procurar emprego. Esses dias eu estava vendo, né, a igreja, a embaixada, ela distribui muita cesta básica, mas muita cesta básica. De vez em quando a gente participa ali, eu fiquei pensando, falei, gente, quando eu era pobrezinho, por que eu não ganhava cesta básica? Por que eu não tinha essa informação? Eu pensei assim, pô, se eu já era pobre e desinformado, gente, mas é uma tristeza. Porque se você pelo menos tem uma informaçãozinha de onde tem uma cesta básica, né? Eu falei, não é possível. Mas hoje, sabe por que essa família me acolheu, cuidou de mim, e hoje eu tenho a oportunidade de cuidar de vidas, eu digo, faça o mesmo. Todas as palavras é de ação, faça. Seja você a transformação na vida de alguém. Seja você o agente de vida, para que você possa viver vida abundante sobre essa terra.